Salve, salve, galera! Sejam bem-vindos para mais um Tributologia. Esse é o programa de número 271, que vai ao ar no domingo, dia 3 de agosto de 2025. Agosto chegou. Muitos dizem que é o mês de desgosto, mas eu não posso dizer isso, que é o mês do meu aniversário. Estou ficando mais velhinho esse mês. Mas, senhoras e senhores, sem mais delongas, obrigado pelo carinho, obrigado pelas mensagens que eu tenho recebido no Tributologia. E hoje eu não tenho como não falar sobre a eleição do presidente do comitê gestor, do conselho do comitê gestor do IBS, né? A reforma tributária foi aprovada pela emenda constitucional 132, regulamentada pela lei complementar 214. E um dos pontos principais da reforma tributária é a criação do IVA dual, o imposto sobre valor agregado, que se divide em dois: a contribuição sobre bens e serviços, que vai ser de competência da União Federal, que vai ter, além da competência, a capacidade tributária, e o IBS, que vai ser de competência compartilhada entre estados e municípios, mas a capacidade vai ser exercida pelo comitê gestor. Bom, só para lembrar para aqueles que passam por aqui, às vezes não são do direito tributário, existe uma diferença muito importante entre competência e capacidade na tributação. A competência é o poder de instituir o tributo, a capacidade abrange a fiscalização e a arrecadação. A competência em matéria tributária, ela é indelegável, intransferível. Artigos 7º e 8º do CTN. Já a capacidade pode sim ser transferida. No tocante ao IBS, a gente tem uma figura muito nova, que é a competência compartilhada. Afinal de contas, parte do IBS é dos estados e a outra parte é dos municípios. Mas cada um vai ter a competência para criar as suas alíquotas respectivas, dentro daquilo que for definido como referência pelo Senado Federal. Aliás, se o Senado Federal não definir a alíquota, ferrou, porque essa alíquota é a referência, ela é fundamental. Entretanto, o que é mais interessante isso aqui é que o Senado vai definir, eu não tenho dúvida. Mas os entes federais não precisam definir as próprias e podem adotar a alíquota do Senado. Mas esse não é o ponto. Eu só estou centralizando vocês na ideia para que a gente possa chegar ao ponto principal desse Tributologia, que é o comitê gestor. O comitê gestor, então, ele vem pela reforma tributária como sendo aquela entidade que vai fiscalizar e arrecadar o IBS, que vai ser responsável pelo processo administrativo, que vai ser responsável pela regulamentação, sempre em consonância com o tratamento da CBS. Onde vai a corda, vai a caçamba. Mas o comitê gestor tinha tudo para dar errado e já começou dando errado, a verdade tem que ser dita. Porque não por quem foi eleito, mas em que momento houve essa eleição. O comitê gestor, gente, ele foi instalado sem os representantes dos municípios. E agora, no dia 1º de agosto, o secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, ele foi eleito o presidente do Conselho Superior do Comitê Gestor do IBS. É o primeiro passo efetivo para a instalação desse órgão, que vai ser responsável por administrar esse novíssimo tributo, né? E essa instalação ela é interessante porque vai destravar, a gente vai liberar uma grana que vai ser repassada pela União para a instalação do comitê gestor. O presidente, que é o secretário de Fazenda do Mato Grosso do Sul, ele é também presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, do Concefaz, né? E esse cara é um cara experiente, né? É o Flávio César de Oliveira, ele é um cara experiente, é um cara que não caiu de paraquedas, não sabe, não é aquele cara que não sabe para onde vai, pelo contrário, ele sabe muito bem o que está fazendo, é uma pessoa certa para começar isso, né? Agora, o que eu chamo a atenção é que essa escolha foi feita só para os representantes dos estados. Os municípios não entraram até hoje num acordo sobre como vão indicar os seus representantes para o conselho do comitê gestor do IBS. Ou seja, nós temos o comitê gestor do IBS, que é um imposto de competência compartilhada de estados e municípios, que é um imposto que vai fiscalizar e arrecadar e regulamentar o IBS, que é de competência compartilhada dos estados e municípios. E os municípios não participaram até agora. Percebe a loucura disso? Bom, a verdade é, com essa eleição, os estados que já estão organizados, né, têm como objetivo destravar esse repasse dos recursos federais que estão previstos na Lei Complementar 214. Esse repasse ele tem que ser feito para estruturar o comitê gestor. O artigo 484
autoriza que a União transfira 600 milhões de reais para o órgão, senhoras e senhores. Esse valor vai ser reduzido em 1/12% ao mês, né? Contado desde janeiro, ok? Parece, a estimativa que vai ser entregue agora nesse primeiro momento para a instalação é algo em torno de 200, 300 milhões de reais, tá? Uma parte desses recursos já foi perdida pelo atraso na instalação, olha que loucura. A lógica, então, é assegurar logo que seja recuperado e assegurar logo que ele seja instalado, né? Então, o comitê gestor não existe. Então, no primeiro momento agora, o que vai acontecer? O presidente já se comprometeu a abrir o CNPJ, abrir a conta bancária e pedir a solicitação do aporte. Gente, a Lei Complementar 214 foi aprovada em janeiro e só agora o comitê gestor foi instalado e sem os municípios. Sem os municípios, né? O prazo para a liberação desses valores pela União é em até 30 dias da solicitação formal, né? E, obviamente, gente, não tem como instalar o comitê gestor sem essa grana, né? O recurso é necessário para a instalação mínima do IBS e, obviamente, para a regulamentação desse ponto principal da reforma tributária. Não tem a menor dúvida que esse é um dos pontos principais, se não o mais importante da reforma tributária. Primeiramente, o dinheiro vai ser investido na elaboração dos sistemas de apuração, de arrecadação e emissão de documentos fiscais, para que haja a instrumentalização da reforma, né? Os estados entendem que a ausência dos municípios não vai ser um empecilho para que a União libere os valores. Eu concordo com os estados. Eu acho que o comitê gestor ele tem que existir, independente de qualquer coisa, independente dos municípios, da desorganização deles, o que já era esperado. E eu não acho também que os municípios vão judicializar isso, não. Até porque os municípios querem que o comitê gestor funcione. Afinal de contas, a reforma tributária é uma realidade, ela vai acontecer. Não tem para onde fugir, né? Então, particularmente, me parece que o comitê gestor vai nascer, vai ter grana, vai começar a funcionar como deveria, seguindo aí o cronograma da reforma tributária, que já está atrasado, né? Esse comitê deveria ter sido instalado antes, já perdeu arrecadação exatamente por causa disso, né? Agora a gente tem ainda algumas fases em curso, ainda falta a aprovação do PLP 108, que vai tratar inclusive das atribuições do comitê gestor, então é bom que as coisas sejam desenvolvidas em paralelo para que o sistema tributário efetivamente possa funcionar. Bom, é isso, o comitê gestor foi instalado, não tem município, veremos as cenas dos próximos capítulos, mas olha só, o que você acha, hein? Você acha que os municípios realmente não vão se alinhar? Essa briga entre municípios realmente vai continuar e o comitê gestor vai ficar só com os estados? Eu acho que em algum momento a corda vai apertar e eles vão efetivamente aceitar uma votação e a eleição dos 27 representantes. Caso contrário, vai ter muito problema federativo nesse comitê gestor e na própria reforma tributária no seu processo de implementação. Bom, esse foi o Tributologia de hoje, senhoras e senhores. Informação atualizada sobre a reforma tributária. Se você gostou, dá o seu like, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber sempre os novos vídeos e mais pessoas possam ter acesso às informações tributárias semanais todos os domingos às 9h15 da manhã. Muito obrigado, um beijo grande e até semana que vem com mais Tributologia. Tchau, tchau.